O personagem de hoje é um personagem icônico da história brasileira. Ele nasceu livre, foi escravizado, foi vendido pelo próprio pai. A mãe dele era uma ex-escrava que supostamente lutou em várias rebeliões de escravizados no Império do Brasil. Ele conseguiu a sua liberdade na justiça, tornou-se um rábula, um advogado prático, lutou pela liberdade e ele conseguiu a liberdade de mais de 500 escravizados, tornando-se o pai do abolicionismo no Brasil. Eu estou falando de Luiz Gama, esse personagem icônico da história brasileira. Olá, amigos, sejam bem-vindos. O meu nome é Antônio Carlos, esse é o canal Doutor História. Aqui nós falamos sobre história e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre esse personagem icônico da história brasileira, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Luiz Gama. Esse personagem que teve a sua história esquecida pela nossa população, mas que agora está acontecendo um movimento de tentar resgatar essa memória e prestar todas as devidas homenagens a este herói brasileiro. De fato, tanto é que ele faz parte do livro de aço dos heróis da liberdade nacional, Luiz Gama. Mas se você ainda não conhece o canal, está chegando aqui agora, inscreva-se no canal, aqui a gente tem conteúdos de história e muitas outras curiosidades culturais. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like aí, o seu comentário e a sua sugestão de vídeos, tá bom? Então vamos lá? Luiz Gama nasceu em junho de 1830 em Salvador, Bahia. Muitas coisas sobre a sua vida, sobre a sua parte familiar, ainda são obscuras, inclusive para os seus principais pesquisadores. O que nós sabemos sobre sua mãe, Luísa Marim, é o que ele contou. Inclusive, alguns pesquisadores questionam se essa personagem ela era realmente assim ou não, se era um alter ego de Luiz Gama. O fato é que acredita-se que Luísa Marim ela tenha vindo escravizada lá da Costa da Mina e aqui comprou a sua alforria em 1812, transformando-se numa quituteira em Salvador. Essa é a história mais aceita. Supostamente, Luísa teria vindo para o Rio de Janeiro e deixado o filho. Luiz Gama nunca mais viu a mãe. E ela teria participado de alguns levantes de escravizados, tanto na Bahia, a Revolta dos Malês, quanto em outros locais aqui do Brasil. Mas isso é um fato que não dá para comprovarmos. Até hoje, os principais biógrafos de Luiz Gama nunca encontraram registros sobre Luísa Marim. O pai dele também não se sabe nem o nome. Luiz Gama nunca nem falou o nome do pai. E então fica difícil saber. O que pouco se sabe é que era uma pessoa de posses de uma família portuguesa que morava ali em Salvador. Luiz ficou com o pai até os 10 anos, mas acredita-se que o pai era uma pessoa viciada em jogos. Em 1840, o pai acabou vendendo Luiz como escravo para pagar suas dívidas. Essa é a versão mais aceita. Muitas coisas da história de Luiz Gama, a partir daí, começam a se tornar confusas. O fato é que Luiz Gama foi vendido primeiro para São Paulo, depois porque havia uma proibição de se comprar escravizados da Bahia por conta dos levantes que haviam lá. Luiz Gama foi enviado para o Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro ele foi comprado pelo alferes Antônio Pereira Cardoso, com quem ficou durante vários anos. E ele foi levado para São Paulo e começou a trabalhar como escravo de ganho. Escravo de ganho eram aqueles escravos que trabalhavam fora e levavam um dinheiro para os seus senhores. Luiz Gama trabalhou como costureiro e sapateiro na cidade de Lorena. E aos 17 anos a sua vida começou a mudar. Foi quando ele conheceu Antônio Rodrigues do Prado Júnior, um estudante de direito que hospedou-se na casa do seu senhor, e o Antônio Rodrigues acabou ensinando o alfabeto para Luiz Gama, um cara extremamente inteligente que aprendeu muito rápido. E Luiz Gama aprendeu tão bem que acabou alfabetizando os filhos do seu senhor naquele momento. A partir daí, algumas questões começam a ficar bastante entruncadas na história de Luiz Gama.
Porque no ano seguinte, Luiz Gama, já sabendo ler e sabendo escrever, ele vai começar a questionar a sua liberdade e vai conseguir. Com relação à liberdade de Luiz Gama, existem algumas versões. A primeira é que ele tenha entrado na justiça e conquistado a sua liberdade baseado na lei do Código Criminal de 1831, que proibia que pessoas no Brasil fossem escravizadas. E no caso dele, como ele já tinha nascido livre e foi vendido pelo pai como escravo, o artigo 179 do Código Criminal de 1831 proibia esse tipo de coisa. Além disso, a legislação também proibia, naquele momento, o tráfico interprovincial de escravos, principalmente vindo da Bahia. Então, supostamente, Luiz Gama ele entrou na justiça, apresentou esses argumentos e conseguiu a sua alforria. Mas existem outras hipóteses também. Uma delas é que o Luiz Gama ele simplesmente passou a se apresentar como livre, e uma das condições para justificar a sua liberdade é que ele sabia ler e escrever, algo até então muito inacessível, inatingível para um escravo. Mas a versão mais aceita é que ele tenha conquistado realmente a sua liberdade na justiça. Após provar sua liberdade, Luiz Gama alistou-se no exército e ele foi enviado para a Guarda Municipal e ali ficou de 1848 até 1854, quando ele foi preso por 39 dias pelo crime de desacato. Acontece que ele teve um desentendimento com um dos oficiais, que falou algo que ele não gostou, e ele acabou desobedecendo o oficial e foi preso por 39 dias. Mas antes de sair do exército, ele casou-se em 1850 com Claudina Fortunato Sampaio, com quem viveu até o fim da sua vida e teve um filho, Benedito Graco Pinto da Gama. Luiz Gama tinha uma caligrafia tão boa que ele, mesmo durante o período que ele estava no exército, ele era chamado para poder fazer a transcrição de alguns documentos. Depois que ele deu baixa, saiu do exército, em 1856 ele foi contratado como escrivão da Secretaria de Polícia de São Paulo. E ele foi trabalhar no gabinete do senhor Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, que era professor de Direito. Essa passagem na vida de Luiz Gama foi definitiva, porque foi na casa do Dr. Furtado de Mendonça que ele teve acesso à biblioteca do Dr. Furtado de Mendonça e teve acesso aos livros de direito. A biblioteca dele era uma biblioteca muito vasta e a partir daquilo ali ele enxerga uma oportunidade e vai tentar ingressar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Todavia, o racismo já existente no Brasil, a questão da segregação racial e uma série de questões que existia naquela época impediram que Luiz Gama se matriculasse na Faculdade de Direito, porque vários alunos, sabendo do ingresso de um ex-escravizado, um negro, não aceitaram a sua inscrição na universidade e acaba que a faculdade negou a matrícula dele. Mas isso não impediu de Luiz Gama continuar estudando, porque ele começou a frequentar a universidade como ouvinte e ele assistia às aulas assim mesmo. Muitas vezes ele assistia às aulas do lado de fora da sala. Ele não conseguiu se formar em direito, mas ele aprendeu direito e ele foi praticar o direito que ele conhecia. Naquela época era possível que uma pessoa com conhecimento de direito ela exercesse a advocacia. Ele era conhecido como rábula. Isso era permitido pela legislação brasileira. E a partir de então, Luiz Gama colocou-se a advogar em favor dos menos favorecidos. E a vida de Luiz Gama muda a partir desse momento.
Em 1864, ele vai fundar um jornal chamado Diabo Coxo, junto com um importante jornalista brasileiro chamado Ângelo Agostini, um personagem icônico da história do Brasil. Esse jornal era um jornal satírico, cômico, que teve uma vida efêmera, durou apenas um ano. Mas aquilo ali serviu para que Luiz Gama fosse inserido dentro do mundo jornalístico. E a partir daquele momento, ele teve inúmeras passagens por vários outros jornais e começa a se consolidar como escritor. Em 1868 vai acontecer o primeiro embate de Luiz Gama. Ele venceu na justiça e conseguiu a liberdade de alguns escravizados. E muitos conservadores da época não gostaram dessa atuação do Luiz Gama. Afinal de contas, ele era um escrivão de polícia. E eles então, esses conservadores, acabaram pedindo a demissão de Luiz Gama, que foi demitido por conta disso em 1868. Mas Luiz Gama não desistiu, a luta dele só estava começando. Luiz, junto com Agostini e com outras pessoas, fazia parte da loja maçônica América, uma importante loja em São Paulo. E nessa loja, Luiz Gama, ele vai ter um protagonismo muito grande, porque é através dessa loja que ele vai iniciar um movimento pela libertação legal de alguns escravizados. Ele chegou até a participar do Partido Liberal inicialmente e foi um dos membros do Partido Republicano Paulista, inclusive um dos membros fundadores do Partido Republicano Paulista. Todavia, Luiz Gama sentiu-se muito incomodado porque dentro dos quadros do Partido Republicano Paulista existiam membros que eram favoráveis à escravidão, não se posicionavam a favor do abolicionismo. Então, Luiz Gama, questionando isso, criticando fortemente essa presença de escravocratas dentro do Partido Republicano, acabou em 1873 deixando o Partido Republicano Paulista. Em 1869, Luiz Gama fez algo inédito na história do Brasil. Ele entrou na justiça e conseguiu de uma única vez a liberdade de 271 escravizados. Isso foi algo inédito na história do Brasil, nunca houve isso, na América Latina, aliás. E isso realmente marcou a carreira de Luiz Gama. Se por um lado nós hoje admiramos esse feito de Luiz Gama, isso acabou trazendo inúmeros inimigos para o advogado, que acabava sendo ameaçado. Houve várias ameaças de morte a Luiz. Ele fez muitos inimigos nas altas rodas políticas do Império do Brasil. Mas é importante salientar que ele não estava sozinho. A loja maçônica, a loja América, era uma loja que lhe dava aporte. Então, muitos personagens importantes, abolicionistas, acabavam dando esse sustento político para Luiz Gama, que cada vez mais se tornava emblemático. Luiz Gama, ele entrava na justiça, ele conseguia a alforria de 1, de 2, de 10, e ao todo estima-se que ele mesmo tenha falado que conseguiu a alforria de mais de 500 escravizados na justiça. Um número impressionante. Luiz Gama atuou como jornalista, como orador, teve uma produção literária ímpar, o seu jeito de falar era um jeito muito ácido, ele fazia questão de marcar o seu posicionamento, o preconceito que ele sofria, ele era chamado de bode, era uma expressão para tentar denegrir a imagem dele, e você pode encontrar isso nos vários poemas de Luiz Gama. Ele fez uma autobiografia e enviou para Lúcio de Mendonça, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E muito do que nós sabemos está nessa autobiografia, inclusive a história da sua mãe. Luiz Gama não chegou a ver o fim da escravidão no Brasil. Ele faleceu de complicações em 1882. O seu enterro foi marcado por muita emoção. Na época ele era o venerável da loja América. Grandes personalidades da política nacional e de São Paulo compareceram ao seu enterro.
A sua viúva fez um discurso emocionante naquele dia e a partir daquele momento o abolicionismo no Brasil ganhou novos contornos. Durante muitos anos, Luiz Gama acabou meio que esquecido pela história brasileira. Esse personagem que lutou tanto, nasceu livre, foi feito escravo, conseguiu sua liberdade, lutou pela a liberdade de várias outras pessoas, não conseguiu ficar rico porque ele era um homem preocupado em ajudar os outros, ele defendia a causa dos outros e Luiz Gama acabou fazendo a diferença. Mas, infelizmente, a sua história acabou esquecida durante muitos anos. Foi apenas 133 anos após a sua morte que a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção São Paulo, lhe deu o título de advogado. Em 2017, a Faculdade de Direito da USP acabou fazendo uma homenagem ao Dr. Gama, dando o nome dele a uma das suas salas. E naquele mesmo ano, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo também concedeu-lhe o título e o reconhecimento de jornalista. Em 2018, o seu nome foi escrito no livro de aço dos Heróis da Liberdade Nacional, que está no Panteão Tancredo Neves. Em 2021, a Universidade de São Paulo, a USP, concedeu a Luiz Gama o título de doutor honoris causa, em reconhecimento a tudo que o Dr. Gama fez pelo Brasil. A história do Dr. Gama é uma história impactante. Recentemente foram lançados livros, foram lançadas algumas versões, algumas histórias sobre a vida dele. Se você está gostando desse conteúdo, deixa aí o seu comentário. Se você sabia dessa história, conhecia a história do Dr. Gama, comenta aí. Deixa o comentário para os próximos vídeos. Um abraço!